Obviamente, como nós estamos nos aproximando da celebração da Páscoa, aí, né? Hoje eu quero falar sobre a morte de Cristo na cruz. Porque não existe a palavra de Deus sem isso. Sem o Evangelho é a cruz de Cristo, a nossa salvação. Toda a Bíblia que a gente for falar, a gente fala sobre como você pegar princípios para tu ser uma pessoa bem-sucedida. Está na Bíblia. Você vai encontrar na Bíblia como você ser uma pessoa feliz. Está na Bíblia. Você vai encontrar de tudo na Bíblia, né? Como você ter uma família unida, abençoada. Está na Bíblia. Agora, a essência da Bíblia que nós vamos lembrar hoje é que algumas perguntas, né, que as pessoas fazem, talvez você já se fez, as perguntas sobre a morte de Cristo na cruz. Talvez você no passado tenha assistido aquele filme A Paixão de Cristo. Então, um filme realmente bastante pesado, assim, mostra alguns detalhes. Mas algumas perguntas que as pessoas fazem quais as razões de Jesus vir a este mundo morrer? Por que Jesus veio a este mundo para morrer? Ou por que ele precisou morrer? E por que numa cruz? Não é? Por que numa cruz? Ou ainda mais, por que uma morte com tanto sofrimento que a gente vê ali e profetizada por Isaías? Nós não sabemos, né? Por que Deus escolheu para Jesus morrer numa cruz. Talvez a gente pense, poderia ser de outra forma? Talvez, mas foi uma escolha divina de ser assim. E aliás, é o que a gente vê assim, da sabedoria de Deus, é muito, para nós às vezes parece loucura, é o que Paulo vai escrever, né? As pessoas pensavam, como assim Deus morreu numa cruz? Os gregos achavam absurdo. Mas Billy Graham, um grande evangelista aí que já faleceu, ele escreveu que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Eu já usei essa expressão aqui uma vez, né? De novo, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, um fato assim, inédito, extraordinário, algo assim que, como isso é possível? Mas o fato mesmo principal da história foi Deus descer e pisar na terra. Vamos abrir a Bíblia aí, se você tiver, Marcos capítulo 15. Marcos 15, verso 22 ao 39. Diz assim, na minha versão, diz assim, 22. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e bebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo.
Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. O evangelista aqui, Marcos, ele registrou que eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Essa foi então a forma que Jesus morreu, crucificado, numa cruz, né? O apóstolo registra que ao lado de Jesus foram crucificados 2 homens, considerados ladrões, aqui diz o texto. E nós percebemos que a crucificação era uma forma utilizada na época como pena de morte, né? Para criminosos. E eu imagino, e eu acredito que você também, imaginamos que assim como Jesus, algumas outras pessoas também inocentes foram crucificadas. Nós sabemos que Jesus era inocente, que houve toda uma trama para levar ele à crucificação, né? Pessoas que foram crucificadas injustamente. A questão é que o texto vai dizer que os 2 ladrões foram crucificados por crimes cometidos, ou seja, eles estavam ali passando por aquela pena da época, por algo que eles tinham feito de ruim, não é? Alguma maldade. Ou seja, eles morreram por culpa deles mesmos, eles estão morrendo por culpa deles. Agora, quando nós olhamos para Jesus, Jesus, além de morrer sem culpa, ele não ser culpado, ele morre pelos outros, ele não morre por ele mesmo. Ele vem para morrer por mim e por você, né? O que a Bíblia vai chamar a morte de Jesus, a morte vicária, né? Uma morte substitutiva, ou seja, quando Jesus morreu no nosso lugar, ele morreu por nós e no nosso lugar. Ou seja, na cruz, a cruz era para mim, eram os meus pecados, eu sou culpado, eu deveria ser crucificado na cruz. A sentença era minha, o erro era meu, mas ele disse: eu vou morrer por você, eu vou tomar o teu lugar na cruz. Paulo escreveu que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O apóstolo Pedro também escreveu dizendo: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Repito, pois também Cristo morreu uma única vez. Jesus não vai voltar e morrer, voltar e morrer. Uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele morreu com esse propósito. Porque Jesus veio à terra sofrer, morrer numa cruz. Pedro já diz aqui para nós, né? Morrer pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ou seja, Jesus Cristo, Deus Filho, tomou sobre si essa natureza humana e teve uma morte terrível em nosso lugar, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, pagar a pena dos nossos pecados, aquela escrita, nossa dívida escrita de condenação. Ele assumiu o nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados. Então essa é a razão da cruz. A cruz é a maior declaração do amor de Deus. E eu pude mais uma vez relembrar lá junto à minha família desse significado simbólico da cruz, né? Onde na parte vertical a cruz, Jesus nos une ao Pai de novo, né? E na parte horizontal, quando Jesus morre e nos une uns aos outros. Ou seja, nós amamos a Deus e amamos o próximo. Esse é um simbolismo da cruz, mas o sentido é que é uma declaração desse amor de Deus, porque na cruz Jesus morreu por pecadores. Ele não morreu por gente boa, porque nenhum de nós somos bons, diz a palavra. Nela, na cruz, o justo morreu pelos injustos. Nela, na cruz, encontramos então não somente a morte de Jesus, mas uma fonte de vida e salvação para nós. Jesus disse em João 3,16, o texto mais conhecido da Bíblia, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, amou de tal maneira, um amor tão profundo, imenso, encobre você, poderoso, diz a canção. Deus tanto amou o mundo, Roberto, a Ivone, a você, que deu seu filho unigênito. Eu te amo tanto que eu vou dar meu filho por você. Com qual propósito? Para que você venha crer nele e você não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito da cruz. Jesus veio à terra para isso,
para dizer que te ama, que morre na cruz, morre de amor por você, né? Para que você tenha vida eterna.